Estamos con un día Hoje casi de 20 grados. a gente vai continuar no Maravilhas da Mente Natural, né? Estamos lá no capítulo 6, iniciando hoje Vamos a Shiatsu. continuar con Mas el antes, capítulo 6 em de Maravillas de homenagem la Mente Natural. ao Yongdzhen Rinpoche, a gente faz Y a antes, recitação da prece de en Tapiritsa, homenaje a Yonsin que já Nanda é a prece Rinpoche, principal desse nosso vamos a estudo, hacer la recitación de la a gente vai plegaria fazer a recitação dela de por 3 Tapiritza. vezes. Vou disponibilizar aqui. La vamos a realizar 3 veces. Va a estar disponibilizada en portugués en el libro de Maravillas de la Mente Natural. Está en la página 54. Conseguem ver? Pode aumentar um pouquinho, Denis, ou fica difícil? Pode. Melhorou? Ahí Muito, melhorou están bastante. Ótimo, maravilhoso. agrandando un poquito la letra. Maravilha. Ahí está perfecto. Que maravilhoso. És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal, Emajo, qué limpo e maravilloso. Tú eres luminoso, la emanación del corazón de Kuntun Sampo. Tu cuerpo irradiando aparece como luz un entre cristal os blanco y medios luminoso, hábitos, limpio y sin estás impurezas, nu e sem irradiando ornamentos, luz en las 10 significando a direcciones. essência mais Estás pura desnudo, sin interna, o estado ornamentos, primordial. significando la esencia Dotado más com a dupla interna, sabedoria el do estado vazio e dos primordial, meios hábeis, com dotado compaixão, con la doble sabiduría contemplas del o vacío benefício y dos los seres. medios hábiles. Con Encarnas o compasión Dzogchen, contemplas el grande beneficio perfeição, de los seres. supremo entre os ensinamentos, Encarnas a el essência Dzogchen, da la gran consciência dos perfección reinos suprema entre las realizados, o enseñanzas, pico do la caminho da esencia de la realização, conciencia despierta de los a raiz dos realizados, tantras, das la escrituras cima del camino de essenciais la e das realización, instruções el secretas. corazón de los tantras, de las Indicas o estado escrituras natural, esenciales a y de las base instrucciones secretas. autodescoberta de ilusão, Señalas el que é o estado samsara, natural, la base liberatório, que é o autoclarificada de nirvana, engaño, e dos que es el defeitos e samsara, virtudes y de la dos sons e liberación, que es ruídos nirvana, hábeis. así como de los Deus, defectos y las o virtudes de los sonidos, las conhecimento das luces y los mentes dos rayos. seres, permite-nos Habiendo experienciar a disuelto por base completo como la vazia oscuridad e de las sem mentes de raiz, los seres, e tú nos permites simultaneamente experimentar la realizar base como todos os vacía y sin estágios do raíz, caminho. y simultáneamente Experiências e realizar todos los realização estadios del camino. tornam-se manifestas, Las e o experiencias y la samsara e o realización nirvana se vuelven libertam-se na manifiestas, nossa y el mente samsara natural. y el nirvana Nessa se liberan en vastidão, la propia mente atuam as natural. três dimensões que se En esta separam. vastedad se Com manifiestan las tres devoção dimensiones, unificada, rezo a que ti, son el Tapiritsa, fruto. protetor dos Con seres. devoción singular, te rezo a Concede-me ti, as Tapiritza, bênçãos de protector de conferir-me los o seres. empoderamento sobre mim Concédeme las e os outros bendiciones de seres. otorgarme la investidura Possam os a mí y obstáculos a otros externos e seres. internos e secretos ser pacificados. Que los E obstáculos possa o externos, erro do internos y apego, secretos que é a sean ignorância, pacificar. pacificados. Y que Tendo el error de aferrarse reconhecido a a uno mismo, consciência, que es la ignorancia, sea possam a liberado. visão e a Habiendo conduta reconocido la plenamente propia conciencia realizadas. despierta, Por favor, que la visión y la conducta concede-me sean nesse plenamente exato realizadas. momento o Por grande favor, significado otórgame para en além este do preciso intelecto e momento da base el gran primordial, significado vazia e sem más raiz. allá del A intelecto, ti, Tapiritsa, nobre de protetor la dos base seres, primordial, vacía y sin possam raíz, a ti, todos os Tapiritza, segredos noble serem protector de los seres, te ruego protegidos pela tua que los seres de los compaixão, 6 reinos que sean possa a minha protegidos mente ser por tu liberta. compasión y que mi mente sea Mais liberada. uma vez. Emarro, Una vez más. que maravilhoso. És a emanação coração de Contunzão. Emajo, qué O teu maravilloso. corpo Tú eres la aparece emanación del como um corazón de cristal Kuntu branco e Sampo. luminoso, claro e sem Tu cuerpo impurezas, parece como un irradiando cristal luz nas blanco y 10 luminoso, direções. limpio y sin Está nu, impurezas, sem ornamentos, irradiando luz en las 10 significando a direcciones. essência mais Estás profunda do desnudo, sin estado primordial, ornamentos, significando la dotado com a esencia dupla más interna, sabedoria do el vazio estado e dos meios primordial. hábeis, com Dotado compaixão, con la doble sabiduría del contemplas o sabido, del benefício dos vacío y los seres. medios hábiles, con Encarnas o compasión Dzogchen, contemplas el a grande beneficio de los seres. perfeição, suprema entre os ensinamentos, Encarnas el a Dzogchen, la essência da gran perfección consciência dos suprema seres entre las realizados, enseñanzas, o pico la do caminho enseñanza da de la conciencia realização, despierta de los coração seres dos realizados, tantras,
la cima del camino de la realización, el corazón de los tantras, de las escrituras esenciales y de las instrucciones secretas. Señalas el estado natural, la base autoclarificada de engaño que es samsara y de liberación que es nirvana, así como de los defectos y las virtudes de los sonidos, las luces y los rayos. Habiendo disuelto por completo la oscuridad de las mentes de los seres, tú nos permites experimentar la base como vacía y sin raíz, y simultáneamente realizar todos los estadios del camino. Las experiencias y la realización se vuelven manifiestas, y el samsara y el nirvana se liberan en la propia mente natural. En esta vastedad se manifiestan las tres dimensiones que son el fruto. Con devoción singular te rezo a ti, Tapiritsa, protector de los seres. Concédeme las bendiciones de otorgarme la investidura a mí y a otros seres. Que los obstáculos externos, internos y secretos sean pacificados y que el error de aferrarse a uno mismo, que es la ignorancia, sea liberado. Habiendo reconocido la propia conciencia despierta, que la visión y la conducta sean plenamente realizadas. Por favor, otórgame en este preciso momento el gran significado, más allá del intelecto, de la base primordial, vacía y sin raíz. A ti, Tapiritsa, noble protector de los seres, te ruego que los seres de los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. Emajo, qué maravilloso. Tú eres la emanación del corazón de Kuntusampo. Tu cuerpo aparece como un cristal blanco y luminoso, limpio y sin impurezas, irradiando luz en las 10 direcciones. Estás desnudo, sin ornamentos, significando la esencia más interna, el estado primordial, dotado con la doble sabiduría del vacío y los medios hábiles. Con compasión contemplas el beneficio de los seres. Encarnas el Dzogchen, la gran perfección, suprema entre las enseñanzas, la esencia de la conciencia despierta de los seres realizados, la cima del camino de la realización, el corazón de los tantras, de las escrituras esenciales y de las instrucciones secretas. Señalas el estado natural, la base autoclarificada de engaño, que es samsara, y de la liberación, que es nirvana, así como de los defectos y las virtudes de los sonidos, luces y rayos. Habiendo disuelto por completo la oscuridad de la mente de los seres, tú nos permites experimentar la base como vacía y sin raíz, y simultáneamente realizar todos los estadios del camino. Las experiencias y la realización se vuelven manifiestas, y el samsara y el nirvana se liberan en la propia mente natural. En esta vastedad se manifiestan las tres dimensiones que son el fruto. Con devoción singular, te rezo a ti, Tapiritsa, protector de los seres. Concédeme las bendiciones de otorgarme la investidura a mí y a todos los seres. Que los obstáculos externos, internos y secretos sean pacificados. Y que el error de aferrarse a uno mismo, que es la ignorancia, sea liberado. Habiendo reconocido la propia conciencia despierta, que la visión y la conducta sean plenamente realizadas. Por favor, otórgame en este preciso momento el gran significado, más allá del intelecto, de la base primordial, vacía y sin raíz. A ti, Tapiritsa, noble protector de los seres, te ruego que los seres de los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. Muito bem, então vamos lá ao nosso texto, na página 6. Vamos entonces al Permanecer na texto, tranquilidade da capítulo calma 6. mental. Então, o chinê
Shiné, nós vamos encontrar permanecer en la tranquilidad também de la calma como mental. chamata quando tiver alguma associação com o sânscrito, né? Então, Shiné é comum que también a gente se, encontre tanto com o nome de se chinês conoce como quanto com Yamata, o nome de Shiné en chamata. tibetano, Yamata E quando nós vamos numa en sánscrito. perspectiva mais tibetana, aí nós acabamos chamando de chinês essa prática. É claro que ela vai ter nuances diferentes a depender do professor, a depender da linhagem. Então, Esta pode ser práctica que va a o tener que algunas pratique, cualidades un poco que distintas já según pratica com outro los distintos professor, uma outra maestros, tradição, maestras, según los usar outros linajes. suportes. Por exemplo, eu pratiquei bastante tempo na tradição Nyingma. E Puede ao ser, por invés de ejemplo, utilizar a letra que A, varíe el uso del ao, soporte. Por ejemplo, ao invés de en, utilizar a letra A, a en la gente tradición acaba Nyingmapa, utilizando en lugar de usar la uma concentración en la figura de letra Guru A, Rinpoche, né? como nosotros en el Marco, BOM eu sei disso, tá? O Marco até me usábamos mandou la mensagem figura de Guru Rinpoche. no chat que tem alguns errinhos de concordância. Tem há uma necessidade também de melhorar a tradução da prece, até para que Está ela tenha um haciendo pouquinho mais de cadência, né? Então esse é um un trabalho que a comentario gente Marcos precisa fazer nessa prece de Tapiriza. Tem uma parte ali que que dice essa que hay grande algunos tanto o errores en, Samsara como o Nirvana são vazios, é, vazias, no né? sé bien de qué Samsara e texto está Nirvana. diciendo. Mas a forma com que está a tradução a gente precisa melhorar um pouquinho, porque Samsara senão y dá muita Nirvana cadência na son, leitura e também fica um son texto vacíos truncado. Então concordo com você. Tem y, que fazer y quizás creo que esse ajuste ali. están hablando de la plegaria de Tapiritza, que quizás haya que hacer Então, un chinê, pequeño chamata, a ajuste en gente la vai encontrar traducción, por lo como menos a portugués. é, como é, sinônimos, muitas vezes, né? O Rinpoche e nas traduções ele acaba Entonces, usando o chinê podemos decir que e Shine também y como ela vai Yamata ser nas son diversas sinónimos. traduções. E o Y foco en de chinê é pacificar a este libro, el mente. capítulo 6 se llama Então é a Shine. primeira prática de tudo que a gente Y vinha el discutindo até objetivo agora, es tinha toda a pacificar parte la mente de intelectual la práctica de do Shine. Dzogchen. Então toda a questão intelectual, os Hasta ahora obstáculos, todos los capítulos anteriores adversidades, né? Então a gente foi olhando um eh, pouco da história do era un contenido Dzogchen, más de como o tipo Rinpoche aprendeu, intelectual. quem foram os seus mestres, todo esse caminho foi sendo Vimos un feito poco até de la aqui. historia, E aí a primeira prática que quiénes o fueron los professor maestros de Rinpoche vai Rinpoche, cómo apresentar, fue su que é camino, também las uma prática características de también fundamento, y é los justamente obstáculos en la práctica. pacificar a mente. Ahora A ya mente na vamos a sua la práctica, confusão, a mente na es sua una de las prácticas agitação, a mente fundamentales no seu de Shiné, estado ordinário, pacificar la mente, su constantemente agitación. confusa, constantemente agitada. Então, em chinês, o primeiro passo é El acalmar trabajo de a nuestra mente. mente, E o Rinpoche constantemente coloca aqui confusa, para nós um a pequeno través de controle. Shiné, E o comienza Rinpoche a diz: Eu calmarse. sou o grande Y auto-originado, hay un pequeño aquele poema que al existe principio del capítulo. internamente, Soy el gran origen de sí conhecido como a mismo que origem de permanece todas as coisas. de manera natural, Tu que procuras conocido desde el vencê-las principio como el incansavelmente por origen de mim todas ou las anima. cosas. Tú, que me buscas con Mesmo muchos porque esfuerzos y me encontras anhelas, te muitos fatigas. éons, tu não me Aún encontras. entre muchos no me encuentras. Esta minha natureza é Esta única entre naturaleza todas mía as coisas. es única Não se compara entre com todas las aquele cosas. que não sou eu, No se compara nem com con aquele aquello de que que no trata de ser soy eu. ni con aquello que trata Quando a de gente ser yo. entra numa discussão como essa, uma discussão Dzogchen, chinês e tudo mais, nós estamos falando da base de Cuando hablamos de autossurgida Dzogchen, de da Shiné, mente, que estamos hablando sempre existiu, que de la nunca foi base criada, autosurgida de portanto la nunca será mente destruída. que siempre E quando existió, que nós nunca fue olhamos para creada esse y por lo pequeno tanto nunca poema será aqui, nós temos destruida. todo o ensinamento condensado.
Y en auto-originado. este pequeño poema tenemos A toda la mente enseñanza condensada. aquele que Soy existe naturalmente, el gran origen de sí mismo, conhecido desde o princípio como a que origem de permanece todas as de coisas, manera conhecido natural, conocido desde el principio como el origen aquele de que todas procura las cosas. incansavelmente por mim, Tú, se que me cansa. buscas con muchos esfuerzos Essa é a y me pergunta do anhelas, Dzogchen, te fatigas. né? Eu não fico procurando Esa incansavelmente, eu es la perspectiva relaxo, de porque é o Dzogchen. não esforço, é o não, a não prática, No estoy que é buscando exatamente o permanentemente, inverso de todo o me esforço. relajo, no me Porque na esfuerzo, hago perspectiva de quem como una procura, quem no procura práctica, algo. E se eu procuro algo, eu intuo o que eu estou procurando, né? Ninguém sai porque quien procurando algo busca, que você não busca sabe o algo. que é, né? Eu perdi alguma coisa, então eu imagino o que que é aquilo que eu estou Y perdendo. cuando Eu busco perdi algo, e eu creo começo a o tengo procurar. una Mas idea de lo como eu que es. intuo o Y que é, entonces busco eu estou eso que procurando imagino uma coisa e eu não vou conseguir o achar. como lo Então o intuyo. Rinpoche vai dizer: tu que procuras e anseias Yo busco incansavelmente algo por y no voy a dons e conseguir fadigas, encontrarlo. mesmo Tú que ao me buscas longo con de muchos muitos esfuerzos y me anhelas, anos, te fatigas. tu não me encontra. Um éon, Aún é entre bastante muchos utilizado na no me linguagem encuentras. tibetana, é todo o tempo em que Bueno, o, acá está un poquito o distinto. universo é criado e é destruído, Capaz que e é sería criado aún de entre novo e se muchos destrói eones. novamente. Então, um éon é um tempo Y los imenso eones son em que tudo surge espacios de até que tiempo tudo se inmensos, acabe. Então, o que ele está dizendo? Quem está donde procurando todo algo vai surge, se procurar por muito manifiesta y hasta tempo que finaliza. e não vai encontrar. Entonces, quien busca, va a buscar y Mesmo ao buscar longo por de muchísimo muitos tiempo éons, y no tu va a não me encontrar. encontras. Esta minha natureza é única entre todas as coisas. Esta Não naturaleza há mía como es esta. única entre todas las cosas. Não se compara No es nada, no se parece a nada. com aquele No se que não compara sou eu, nem, con nem aquello com aquele que no soy, que trata de ser eu. ni con Então aquello não há nada que que se trata compare de ser yo. à natureza da mente, à contusão. Nada se Não se puede compara comparar com aquilo que não sou eu, a la naturaleza de la mente, nem a com Kuntu aquilo que Sampo. você pensa que No se seja. compara con lo que yo no soy, Então qual que é o problema? ni con Qual que é a aquello questão que do trata Dzogchen? de ser yo. Por que que o Dzogchen é a contramão de todas as práticas? Porque nas demais nós procuramos algo que nós miramos. ¿Por qué es que el Dzogchen es como que va a E no contramano Dzogchen de nós las não demás miramos nada. prácticas? Então é um outro caminho, é uma outra En las perspectiva. otras prácticas Trata de uma buscamos algo. experiência direta, En Dzogchen no, imediata, es otra mediada pela perspectiva, razão, nem es una mesmo experiencia directa pela argumentação, nem que no está mesmo pela mediada reflexão intelectual, por la por razón, ni experiência, por la argumentación, ni por sem la conceito, reflexión sem intelectual. elaboração, Dzogchen es somente experiencia, experiência. sin E aí nós conceptos, começamos então sin a elaboración. prática da concentração. As práticas de concentração, como o chinês, são La práctica encontradas de em muitas concentración. tradições. Por Las exemplo, prácticas no de Buda, concentración, tales nos como Shiné, tantras do se budismo, encuentran en muchas tradiciones, muitas por formas do ejemplo, hinduísmo. en el budismo sútrico y tántrico, Concentrações é y en considerada uma muchas prática formas de necessária e hinduismo. fundamental. En Mas todas para o estas Dzogchen, tradiciones o se las Shiné é considera considerado prácticas uma necesarias preparação y para a prática fundamentales. essencial da En contemplação, Dzogchen, Shiné se da considera una preparación para la muito práctica difícil esencial de de chegar contemplación. longe na prática de De contemplação hecho, Dzogchen es muy difícil avanzar en la práctica de contemplación Dzogchen sin haber practicado antes Shiné. quando a gente fala de Dzogchen, nós falamos muito de condições kármicas. E tem pessoas que têm Al hablar de Dzogchen, que já también têm hablamos o de condiciones Dzogchen, que já kármicas. têm, que não precisam elaborar. Então, isso é muito raro. Né? O próprio Rinpoche diz, é muito difícil alguém que não tenha desenvolvido concentração ir para uma prática mais avançada em Dzogchen. Rinpoche
dice que es muy difícil a prática da que una persona que no ha desarrollado concentración pueda avanzar en Dzogchen. a prática da concentração tem En 3 etapas. Dzogchen, la práctica de A primeira concentración é a tiene 3 concentração etapas. com esforço. Ela envolve a La primera aplicação do etapa esforço, às vezes es la chamado concentración forzada. avaliação da pessoa. Implica la aplicación de Esses esfuerzo y a estímulos na veces se la prática llama para la melhorar a creación de la pessoa, persona. porque não estamos Persistimos en la práctica acostumados a ela. para mejorar la Essa é a fase da concentración porque no tranquilidade estamos criada pela mente. acostumbrados a ella. Na segunda etapa, Esta es la fase de nós tranquilidad creada por la desenvolvemos essa mente. concentração En la forçada segunda etapa, até que desarrollamos ela se esta concentración transformar num forzada estado de con esfuerzo tranquilidade natural. hasta que ella se A terceira transforma etapa en un é estado de relaxamento tranquilidad da natural. concentração, até que ela se torne um estado La de tercera etapa, tranquilidade mental. relajamos la Então, na concentración primeira, hasta que vamos cambia a un estado de tranquilidad nós vamos estable. nos acostumar com En la a primera, entonces, concentração, con esfuerzo, né? Nós vamos nos acostumar a ela. Na nos vamos segunda, nós acostumbrando continuamos a forçando, ainda concentrarnos. tem esforço, até que ela se En la segunda torne etapa, numa tranquilidade continuamos mental. con un poco de E na esfuerzo terceira, essa tranquilidade hasta mental que esa práctica se é estável. transforme en tranquilidad mental. Y en la Então, tercera, nós falamos de relajamos la concentração com concentración esforço sem hasta que esforço, cambia a un estado né? de E tranquilidad na estable. perspectiva do bom, nós temos esses 3 níveis: a forçada, a com esforço e a completamente relaxada, na Entonces tranquilidade. son esos 3 A niveles. terceira, o terceiro nível de Forzada, con menos prática é esfuerzo y Dzogchen. totalmente relajada. Já está no contexto do Dzogchen. El tercer nivel de Shiné Dedicar-se à prática de ya está concentração é en el muito contexto del importante porque Dzogchen. ela é muito difícil, Ocuparnos en la porque práctica sem de ela é muito concentración difícil es muy alcançar o importante entendimento do porque estado sin ella verdadeiro. resulta muy E se difícil nós lograr realmente comprender el buscamos estado isso, verdadero é muito e difícil incluso sustentar esse si adquirimos entendimento esta por comprensión, qualquer período de es muy tempo, difícil conservarla por a não algún ser tiempo, desenvolvido a o menos que hayamos suficiente desarrollado poder suficiente poder de de concentración. concentração. Na verdade, a habilidade de concentrar-se é muito importante em todos os caminhos espirituais De hecho, internos no la Dzogchen capacidad de e concentrarse também es na muy meditação importante en todos los espiritual. caminos espirituales, no solo en Quando Dzogchen, nós falamos y das también en la 4 vida ações cotidiana. dos Budas, dos seres iluminados, a Cuando primeira hablamos ação de é las a 4 ação do acciones de los Budas, poder. seres iluminados, Essa é a la primeira primera ação. acción E chamata, es la ou acción de poder. nesse contexto, Esa es la primera desenvolve acción. exatamente a Y ação Shiné, de poder. en ese É o contexto, poder que está sendo desenvolvido. desenvuelve E em que consiste o poder? exactamente la Em acción eu ter de uma poder. mente tão concentrada ¿Y en qué consiste ese e ao poder? mesmo tempo tão relaxada En tener una mente que tan ela não se concentrada, confunde com os pensamentos, al mismo que ela tiempo que não se tan confunde relajada, com as emoções, que ella que ela não se no se confunde com confunde aquilo a que sí passa. misma con los pensamientos, Então, a ação, no o se confunde poder é con lo exatamente o que sea que pase, desenvolvimento de uma como mente las emociones. que se torna El poder lúcida, que se es el torna desperta, desenvolvimiento de una ao mente ponto de não se confundir que se com vuelve tudo aquilo que surge. lúcida, Então, despierta, essa é a al primeira punto ação, de é a no ação do poder. confundirse con todo aquello que surge. Somente quando a Esa ação es la do primera poder ou acción, poder está la acción de poder. desenvolvido é que nós conseguimos ter as outras ações. A Cuando el ação poder está irada, ou melhor, desenvuelto, a ação pacificadora, a ação podemos lograr libertadora las e a otras ação irada. acciones, Mas a primeira é la essa acción que Shiné pacificadora, la chamata incrementadora y la desenvolve em irada. nós. Pero Então, la primera eu es não la me que confundo Shiné com o meu desenvuelve pensamento, eu não en me nosotros confundo com a minha emoção, y que eu es não me el poder. confundo com tudo aquilo que surge. El poder en el cual Eu yo só no me observo confundo con un tudo aquilo que pensamiento, passa. no me confundo Então, con una há um emoción. primeiro passo em Yo Shiné, observo eso. que é o esforço, que é o Hay un esforço primer de paso en não se Shiné confundir que com o requiere pensamento, esfuerzo. que é o esforço de El não se esfuerzo de confundir no com confundirse ao con los redor. pensamientos. Então, nós El colocamos, depois a esfuerzo gente vai falar um pouquinho sobre isso,
de no Então estamos confundirse no con A, todo lo que né? tengamos Nós ficamos alrededor. ali vidrados no A, olhando, Por tentando eso, en relaxar, principio e vendo os colocamos la pensamentos letra A passar e já se perdendo, y seguindo nos pensamentos, nos centramos la confundindo atención en la A, pensamento. Em que viendo consiste los a pensamientos concentração? pasar, Ficar olhando para o A até os olhos confundiéndonos con sangrarem? ellos y Não, luego justamente volviendo a la usar o concentración A en como la A. suporte, manter o La A esforço es un de não se soporte confundir com os pensamentos, de não se confundir com tudo aquilo que a mente produz, para de ficar mantener ali el esfuerzo relaxado, de no relaxado, confundirnos con com todo lo que la propia pensamentos. mente produce Quando isso e ir estabiliza, nós relajándonos já en temos esa alguma concentración. tranquilidade mental e uma mente que consegue, por alguns instantes, Cuando se estabiliza nuestra não se concentración, confundir com tudo aquilo que está estamos un passando. poco más tranquilos Aí nós temos a segunda etapa, y logramos que no continua confundirnos é, por ainda instantes forçada, con mas todo já lo que com está uma ocurriendo. tranquilidade mental. A Ahí terceira, nós só estamos en la curtimos de segunda forma etapa, relaxada essa todavía tranquilidade con mental. esfuerzo, Mas o que pero nós ya un poco estamos más desenvolvendo tranquilos. com o chinês Y en la é tercera a etapa, ação de poder. esa tranquilidad aumenta, E o principal poder a ser desenvolvido é pero lo que o estamos desenvolviendo domínio da mente, es la o domínio dessa acción de mente em poder. movimento. É o principal poder. Ese poder es el dominio No de la mente Dzogchen, en a movimiento. concentração é uma prática preliminar, é En uma das Dzogchen, práticas la concentración preliminares es una fundamentais. de las prácticas Através preliminares dela, nós alcançamos ou fundamentales obtemos controle sobre a porque mente em a movimento. través de E ella o mais calmamos la mente importante de tudo, cambiante y adquirimos somos control sobre ella. introduzidos pelo Y mestre lo que es más no estado importante, natural da mente. porque a través de la concentración, Prática el importante para maestro os nos praticantes puede introducir experientes. al estado E os natural de la mente. Dzogchens utilizam También es importante para para los practicantes estabilizar essa experimentados que la usan etapa para mental ayudarse depois de a completar as estabilizar práticas su estado. preliminares e En la receber a tradición BOM, iniciação do después de Shanchen completar las Meri, prácticas o preliminares praticante y dedica recibir la todos iniciación de os San dias à Shanshun Meri, meditação el practicante guiado realiza la experiente, práctica de Shiné que o bajo la induz a guía de un maestro conhecer o experimentado, estado quien lo natural introduce innato de sua al mente. conocimiento del estado natural innato de su mente. Delineada nesse caminho, vem do La sistema práctica ATI de Shiné, ou ATRI, descrita en este conhecido tanto capítulo, como ATI como viene ATRI, del sistema do ATI Dzogchen Bompo. del Nos Dzogchen primeiros del Bon. capítulos, nós temos um capítulo tratando dessa tradição, né, En los primeros do capítulos ATI ou do habíamos ATRI, hablado dependendo da tradução, mas de isso comentado ali os três sistemas Dzogchen no Tibete. los tres A sistemas de prática chinês Dzogchen y do entre ATI. ellos este que A hablamos prática ahora, el chinesa do ATI sistema o ATI, vamos ATRI. chamar de sistema, eu acabei acostumando com La ATI, práctica mas de pode Shiné sentir del como essa ATI. tradução propõe. La A práctica de prática Shiné chinesa do del sistema ATI sistema ATI consiste em duas técnicas de prática de consiste concentração. Elas en são dos chamadas de técnicas fixação com um de la atributo práctica de e concentración. fixação sem um atributo. Estas se conocen Na prática como da fijación fixação con un com o atributo atributo, y usa-se um fijación suporte sin atributo. visível, En como la uma práctica imagem, de para fijación con un concentrar a atributo, atenção da se mente utiliza un e apoyo manter a mente visible sob como una controle, imagen utilizando para o concentrar la esforço. atención de la mente Quando se y alcançou o mediante el sucesso e a esfuerzo mantener la prática mente bajo mais control. relaxada, somos introduzidos Cuando esto se na logra y la autoobservação práctica da se mente, vuelve más que relajada, leva um insight se nos ou introduce a la insight práctica de enlightenment. observación de la mente, Prosseguimos la então com a cual nos lleva reorientação dos a penetrar en praticantes el estado natural. para a fixação sem atributo. Procedemos entonces, Ela bajo la guía e ocorre a instrucciones del fixação na maestro, nossa a la natureza fijación sin un atributo. incondicionada. Esto E implica la meditación en consiste no nuestra mergulho naturaleza no condicionada y inteiramente consiste en no estado de adentrarnos equilíbrio para conservar la contemplativo. mente en el estado de Então, o equilibrio esforço tem um contemplativo. esforço visual, né? Tem um esforço de manter a mente Hay un fixada esfuerzo en la em uma práctica imagem, que es visual, fixada de mantener la em vista algum en elemento. un punto. Nós vamos ser También introduzidos a fazer isso com a letra A, já chegou nesse puede ser ponto, no mas visual. com esforço é esse primeiro movimento, Nosotros ya lo com a practicamos fixação em con la uma letra imagem, A, que pode ser uma imagem sagrada,
que pode ser um ponto no canto da sala, que pode ser qualquer coisa, También sendo te- algo para que a gente podemos possa concentrarnos en una pensar com a imagen nossa mente. sagrada, Os en un punto del ensinamentos espacio en el que são nos dados encontramos. em uma ordem. Primeiramente, as práticas preliminares, depois a fixação, introdução Las ao plano enseñanzas natural e, en finalmente, a general son dadas en execução. cierto Somos orden. aconselhados a praticá-las nessa ordem, porque é proveitoso, útil e realmente necessário fazê-lo dessa maneira. De outro modo, é como Em, querer fazer o terceiro ano da escola depois do primeiro ano sem ter feito o segundo. Não somente seremos incapazes de fazer o terceiro ano, mas também não poderemos Está continuar diciendo que fazendo las o segundo enseñanzas se ano. dan en un Há orden uma certa especial. ordem que tem que ser seguida. Isso não significa que não possa haver certas Hay un cierto pessoas orden que que tiene que têm ser maior seguido. habilidade para desenvolver sua prática Eso através no da fixação significa sem que atributos no haya e que não tenham sinais de progresso personas quando que fazem a puedan hacer un fixação com camino outros un poco meios. distinto. Mas, obviamente, isso não se aplica a todo mundo. Portanto, é melhor seguir a ordem e as instruções tradicionais. O atributo é um objeto que serve como suporte, El a atributo fim de es un concentrar a objeto que atenção sirve como un para a apoyo, prática de fixação. un Esse apoyo caso, mental no con el fin de sistema ATI, concentrar la pode ser atención para utilizado la práctica de tanto como polo fijación. de atenção En el quanto caso del sistema sistema ATI. ATI, Eu el acrescentaria atributo um aqui. usado como el punto de enfoque de la atención Nós es la letra tibetana A. conhecemos a letra A, que eu disponibilizei aqui na tela. Né? Ya Não sei se todos vocês estão nosotros vendo minha tela com a letra A, conocemos la letra A, ahí la estamos mas viendo, a letra A por tibetana si hay alguien é, que no la é conozca. a mais utilizada aí pelo praticante Dzogchen no sistema ATRI. Nós temos aí na letra A Y os es la letra elementos, más né, a utilizada como terra, o fogo, soporte a água en e el ar, sistema né, o ATI del branco Dzogchen del Bon. simbolizando o espaço, o amarelo Tiene simbolizando los a círculos de terra, o colores vermelho, o que fogo, o simboliza verde, o ar, los e o cuatro amarelo, elementos, a água, ou o el azul, o rojo espaço, fuego, ou verde a aire, água, a depender dos azul ensinamentos. espacio Aqui no céu azul, aí o azul y enquanto o espaço a veces el surge blanco a es letra el A, agua. né, no centro de um halo de También arco-íris, está el azul que é más extremamente oscuro como importante espacio. dentro da tradição tibetana. Y a Ele la é vez usado el círculo a de fim colores de es como un halo eliminar de arco iris que todos os también es un símbolo muy pensamentos que importante en la distraem a mente. tradición. Embora o A, que é a última letra do alfabeto Esta se tibetano, usa para a eliminar todos los base de pensamientos todas que as distraen la letras, mente. seja muito rica em Aunque la A, significados que es la última simbólicos, letra del que alfabeto simboliza o tibetano estado puro y da la mente, base de todas las mostra demás claramente letras, que a sua es muy atenção rica é en envolta, significado sua mente não simbólico. é apenas focada naquilo que Simboliza temos el que, na estado verdade, puro de la mente. qualquer objeto, En esta uma práctica, su paisagem función es ou uma simplemente suástica, la de pode ser servir como utilizado. foco de la A atención. suástica é o símbolo De do hecho, fogo, né, puede que é usarse cualquier iluminado, objeto, aquele como una símbolo imagen indestrutível. o una esvástica, Há uma boa razão para se que es el utilizar o símbolo suporte de lo físico para a indestructible. prática de fixação. Hay una buena É razón mais fácil para usar un criar apoyo um ponto físico de en la fixação práctica de la mental fijación. por meio da Es más visualização, fácil que tratar de nem crear un sempre punto de fijación é mental tanto difícil. mediante la Nem todos visualización. os instrutores ou Esto no algumas siempre pessoas funciona realmente fixam, y hasta cierto porque muitos punto de nós es algo difícil de hacer. não temos um ponto e aí precisamos imaginar aquele ponto, visualizar aquele ponto. E na perspectiva A do veces ensino también Dzogchen, utilizamos o A algunos como esse aspecto, maestros uma ordem. indican que nos concentremos en E un aqui punto vem as instruções do Rinpoche imaginario, que ele vai apresentar pero no aquí. em vários ensinamentos. Prepare um pedaço de papel azul marinho quadrado com 2,5 Entonces centímetros de dice, lado, se prepara un com pedazo de a A papel, desenhada conforme forma mostrado na cuadrada, página de papel 110. azul índigo, Aquilo que tem de na 6 página centímetros de 110. lado, con Uma la letra proposta. tibetana A dibujada como se E aí, ilustra. como o livro é preto e branco, ele está ali em preto e branco, né? O A
deve ser envolvida En em el libro fascículos tenemos la seguidos imagen, pero bueno, concêntricos está en blanco y colorados. O negro. círculo central La A debe submarino encerrarse deve en ser 5 círculos colorizado em concéntricos vermelho índico, coloreados. El círculo central verde, debe ser vermelho, azul índico. amarelo e Él branco. debe estar rodeado de Nesse verde, orden. rojo, Agora, amarillo se y blanco, você se en ese sentir orden. desconfortável com a letra A tibetana, Si uno se siente use uma incómodo A con la em letra tibetana, lugar dela. Coloque o puede papel usar em uma en haste su lugar negra una o A en su suficiente idioma, para en que o español, papel por ficar ejemplo. a cerca de 45 Coloca el centímetros papel à frente do seu en un nariz, palito a lo distância suficientemente de alto aproximadamente para meio que metro entre o la seu letra nariz e a letra A. esté a una distancia de entre 50 y E 60 aí centímetros é só frente colocar a la propia nariz. e não permitir que, ou se vierem os Y ahí se trata pensamentos surgirem, de enfocarse en simplesmente la A identificando-os como y pensamento, no mas sem perderse seguir o pensamento. en los Então, nós usamos pensamientos, o A como um emociones suporte, né, como uma y estratégia. todo lo que surja. Devemos começar com períodos curtos de Esa letra prática de es nuestro meditação soporte, es e nuestra combinar com estrategia. breves intervalos sem meditação. Durante o Debemos empezar intervalo, con periodos não cortos de devemos pedir meditación, oração. alternados Devemos con breves focar em intervalos algo, sin como a meditar. invocação de uma deidade, En geração, estos lapsos oração. no debemos distraernos, Gradualmente, sino hacer desde que prácticas nos como la acostumamos visualización de una a este deidad estado de o la concentração, generación de la podemos compasión. estender a duração dos Gradualmente, períodos de a prática. medida A sua que nos pequena equipe acostumbremos a começará permanecer en el estado de esta concentración, visualização do A podremos por 1 a 2 extender minutos, la duración de los ou periodos de práctica. não mais que Las isso, né? instrucciones de la 1 a TI 3 minutos. indican que el mejor Depois, você tiempo para pode ir practicar ampliando es até en la 30 mañana. minutos para fazer o primeiro intervalo, 40 minutos, né? La mente está más clara Mas cuando nos comecemos com despertamos períodos curtos, que de 1 a durante la 3 noche. minutos. Entonces, Simplesmente comenzamos cuidando para que con não sejamos periodos tomados pelos cortos de pensamentos. E é 3 a normal 5 minutos, que nesse processo de chinês como a gente vê aquilo que para está ao estar nosso redor más comece assim meio que se mover, observando meio que se distorcer. el E no isso pode ser mezclarnos encarado o como distração e identificarnos não con los deve ser seguido. pensamientos. Mesmo que tudo ao nosso redor se mova, se dissolva, surja de novo, vá e vem, nós mantemos a Y aunque atenção todo lo que tengamos no momento. alrededor cambie, nosotros As mantenemos instruções la da TI atención en la explicam letra. que a melhor hora para praticar é de manhã, pois a mente está mais clara quando nós acordamos, porque durante a noite ela não elabora pensamentos conceituais. E o processo Durante la de noche pensar leva algum tempo para retornar à sua no atenção elaboramos normal. pensamientos conceptuales Então, logo ao y acordar, el proceso de quando a pensar gente tarda un atua poco en reanudar su no actividad normal. processo de, de retorno à vida ordinária, é o melhor momento para praticar. As instruções se seguem para elucidar as regras e serem seguidas quanto à postura corporal, Luego, las respiração, instrucciones explican olhar, las reglas a movimento seguir e atenção. en relación con la Quanto ao postura del corpo, cuerpo, devemos la sentar com as pernas respiración, cruzadas, la mirada, la mente y la um dedo atención. descansando sobre a perna esquerda, Por lo que o respecta al cuerpo, polegar debemos sentarnos tocando con las piernas cruzadas, el pie o derecho sobre la polegar pierna izquierda, tocando a raiz las do manos dedo con el anular, pulgar tocando la os base dedos del dedo anular, compridos, assim chamados, porque al que llaman é dedo de através los desse espíritus, dedo que os espíritos entram no porque, corpo de um médium. Então, na según perspectiva la tradición, tibetana, a través de este dedo entran los cada espíritus anular tem en el canal cuerpo de un de medium. acesso. Então, nós já En la falamos um pouquinho perspectiva sobre tibetana, o dedo anular, quando nós el dedo fazemos, por anular exemplo, as nossas tiene respirações. un canal de Eles acceso acreditam que é pelo dedo y anular por que os eso a veces espíritos se coloca entram no corpo el do dedo pulgar en médium. la base del Nós anular. temos as perspectivas da tradição tibetana, as doenças, os seres é, não Podrían entrar os también espíritos locais, os espíritos dolencias, energías, podem nos acessar pelo dedo espíritus anular. Em locales. muitas práticas nós prendemos o dedo anular.
Então, em Por chinês, eso nós tenemos, vamos fazer ahí como essa él estaba posição, mostrando, usamos as 9 respirações e mantemos uma mão sobre a outra. bloquear As esa pernas entrada cruzadas, a perna direita mais à frente, né? y de esa Da manera postura ponemos luego esquerda, una mano sobre la otra os para la dedos, postura de concentración o de polegar Giné. tocando a raiz do dedo anular e as mãos sobrepostas. Os ombros devem ser mantidos abertos e não arqueados. Os ensinamentos Los dizem que hombros deve ser deben feito como conservarse Garuda. abiertos sin Nós encorvarse, usamos o Garuda prontos para voar. As costas devem como estar las alas retas de Garuda. e o estômago La espalda encolhido. debe estar recta, Trazemos o estômago para dentro. el Com o abdomen pulso levemente retraído, encolhido à direção da garganta. Essa el posição não é mentón muito ligeramente fácil, não, también mas recogido hacia la levemente garganta, encolhido, de modo que o pescoço continue reto. levemente, E os canais, de tanto o manera canal central como os canais que la laterais, parte posterior del fiquem cuello, la nuca, abertos. esté Então, os un poquito ensinamentos estirada dizem que se nós levantarmos y de demais a esa manera cabeça, los isso canales vai desenvolver orgulho, vai desenvolver están uma série ubicados de, de y características, quedan liberados. Si principalmente nosotros se nós levantáramos abaixamos muito a el cabeça, mentón, nós também vamos desenvolver tenderíamos, efeitos por não según deixarmos os dicen los canais maestros, a plenamente, desarrollar emociones, por ejemplo, como el orgullo. abertos, né? Com a cabeça Entonces, cuando los canales levemente están para frente, mas completamente não, rectos, não, não muito, né? nuestra Então, práctica también se va a estabilizar. estuda Lujong, principalmente Lujong, também da tradição Bon, que são yogas corporais, Quienes estudian los Yong, e o Tuk Lobsang, que son os una grandes serie de instrutores de yogas Lujong, corporales, existem con un práticas instructor, corporais que creo estão que entendí, associadas aos Lubsang, canais e ele ensina que se dice que hay nós temos prácticas problemas para dormir, nós devemos corporales meditar dedicadas por a los alguns minutos canales com a cabeça bem para baixo para baixar a energia do corpo. Agora, se y nós entonces dormimos dice muito, precisamos que despertar e cuando nós tenemos inclinamos a problemas cabeça, para bem conciliar el antes da sueño, prática de Qigong, podemos para que os hacer la canais práctica possam bajando la cabeza ter mais bastante energia. Mas é um outro ensinamento só a título de exemplo. Mas acaba y de esa manera sintetizando podríamos mejorar esse nuestro sueño. movimento da cabeça. A respiração deve ser mantida tão natural quanto possível. Respirar rápido La demais faz respiración com que a debe atenção se conservarse lo más perturbe natural mais. posible. Quanto ao El olhar, respirar muy não rápido devemos olhar hace para que se cima ou perturbe la para atención. baixo, mas Respecto a fixar la mirada, diretamente no debemos mirar hacia arriba o Os abajo, olhos não devem estar sino fijar la arregalados. vista en la Ao letra A. contrário, a mente Los pode ojos no deben estar taxar muy o ar como abiertos, um objeto ya que externo. la mente podría tomar la Nós letra A apontamos o como un olho. objeto externo. Quer dizer, não devemos arregalar o Solo olhos reposamos como se en la fôssemos imagen. trazer o ar como objeto externo. Nem No, fechar no os olhos tenemos também, que, pois nós digamos, de alguna podemos manera chegar agarrar a cochilar la A con los e a ojos. cair no estado sonolento. Tampoco los Nós ojos meditamos com deben os estar olhos cerrados porque entreabertos podríamos para que a luz dormitar possa y entrar, caer para que a a un luz estado interna e a soñoliento. luz externa se Los ojos, mantenham conectados entonces, e não deben exista estar diferença entre a luz entreabiertos externa e a luz para que la interna. luz interna y la externa Não se devemos conecten. piscar os olhos nem inibir o fluxo da No respiração. debemos parpadear É comum que um ni praticante de inhibir Qigong, el principalmente flujo em de las chinês, tres aguas. pratique com uma toalha Es común no colo. que los practicantes de Então, Shiné eles carregam uma pequena practiquen toalhinha con algún e pañuelo, coloca no una colo. toalla, Por quê? Porque na prática de chinês, na tradição bom do Atri, nós porque en la não práctica de inibimos Shiné a vinda das águas. Então, as lágrimas, a saliva, no nós inhibimos lo que se permitimos que ela llama se la venida de movimente las conosco. aguas. Nós permitimos que Las, ela ande las conosco. lágrimas, la Não saliva, devemos
la boca os está olhos, entreabierta, sem entonces inibir o fluxo das três A's: no saliva da boca, interrumpimos muco do ese nariz fluir, e lágrimas dos olhos. Deve ser ni permitido tampoco que mocos de estas la nariz. fluam livremente. Debemos Precisamos permitir nos que estos concentrar fluyan e não libremente, permitir que essas ações porque ou debemos concentrarnos reflexos bien nos distraiam. sin permitir que estas acciones reflejas nos distraigan. Quanto à atenção, o Atri explica que Con devemos nos respecto a la concentrar atención, como se estivéssemos el ATI empunhando explica uma que linha debemos para concentrarnos segurar como si agulha. estuviéramos enhebrando una aguja, Qualquer movimento nós perdemos o buraco, qualquer movimento nós temos que começar de por lo novo. que se refiere a la mente. No debemos Quanto à pensar en el mente, pasado o não el futuro. devemos nem pensar no passado nem no futuro e nem devemos tampouco tentar mudar a No situação debemos presente. tratar de cambiar Precisamos la simplesmente situación manter a presente. presença da consciência plena do ar, mas Simplemente sempre debemos mantener la fixarmos no ar, presencia consciente en la nos A, pero concentrarmos sin pensar tão acerca de la A intensamente quanto y possível. Não concentrarnos tan podemos perder a intensamente consciência do ar como nos sea posible. nem por um segundo. No debemos Nós perder conciencia pensamos de no la ar. A ni por un Nós não segundo. vamos ficar refletindo o que é aqueles símbolos, o que é aquelas cores, o próprio símbolo do ar significa. Nós No simplesmente pensamos en la A estamos ali o en su significado. observando o ar, sem perder a consciência dele, nem por um segundo. É importante distinguir entre simplesmente manter a presença da Es consciência importante plena no ar, distinguir entre isto é, simplemente mantener la direcionar a atenção presencia continuamente consciente para en o ar, la A, sem que o es fluxo da decir, atenção dirigir la seja atención distraído, continuamente e hacia la A produtivamente sin no que la ar, corriente de seja atención se distraído distraiga meramente y criando pensar pensamento. activamente en la Se a A, gente for ficar lo cual procurando o que o ar es significa, as meramente crear coisas, a otro gente está pensamiento. pensando, está elaborando. De Na hecho, verdade, há duas etapas no olhar para o ar. A etapa inicial é quando nos hay concentramos, dos etapas de la observando observación de la A. o ar para La controlar o pensamento e a inicial es mente. cuando nos A segunda concentramos, etapa é lo quando que nós significa que usamos la A para controlar absorvemos los a pensamientos y concentração la mente. e estamos La segunda etapa plenamente es cuando conscientes de estamos que há absortos en um la ar, contemplación sem y mais estamos ter conscientes que de que hay concentrar una A, a atenção pero no ar. sin Estaremos concentrarnos ya en ella. relaxados na presença, né? Estaremos ali com um ar diante de nós, mas relaxados, sem a necessidade de esforço. Seguindo-se estritamente essas regras, nós harmonizamos e ativamos os Siguiendo elementos estas internos. reglas Cada estrictamente, prática começa nos com um armonizamos y activamos los elementos internos. a mente Nuestra práctica comienza a segue a funcionar consciência. y nuestra mente Quando queda uma bajo pessoa control. olha, a La mente mente passa sigue a através los dos olhos. ojos. Se nós Cuando una olharmos persona mira, fixamente o ar, la mente pasa a mas a través de nossa los mente ojos. vagar por algum outro lugar, Si miramos la algum A, pensamento, pero nuestra mente vaga isso por otro não lado, será esto no es concentração. concentración en la Os A. olhos, na tradição tibetana, são esse canal de conexão da Los mente com o ojos, mundo en externo. la tradición tibetana, Então a mente segue os son olhos. el canal Na verdade, de esses são os conexión sentidos. de la mente con Onde el mundo estão nos externo. sentidos, a mente está direcionada. Alguns En sentidos realidad, são los as 5 vistas, sentidos como os olhos. Nós olhamos aquilo que nós son queremos los que nos ver. relacionan con el mundo. Então nós direcionamos a mente e a mente segue a direção do olhar. Algunos de los sentidos son Em alguns selectivos, momentos como nós los ojos. focamos em Nosotros um miramos lo que queremos. de modo que nós tentemos ali não nos perturbar com os nossos próprios pensamentos. Na medida Por em eso, que se firmamos trata a de nossa dejar la mente, à mirada medida que quieta. a prática avança e a gente estabiliza A Shiné, a medida que prática, a la gente práctica de consegue Shiné se perceber estabiliza, as coisas que surgem na mente. conseguimos A raiva percibir que chega, o apego, las cosas o que surgen en orgulho, nuestra mente. nós conseguimos dar nome a Emociones esses como el sentimentos. apego, orgullo, Orgulho, raiva, inveja, le damos apego, nombre a eso que ele surge. simplesmente surge e nós conseguimos dar nome. Apego, rechazo, Perfeito? surgen y Alguém nosotros le gostaria ponemos de el fazer nombre. alguma colocação, alguma pergunta?
Bueno, vamos a ir dejando la lectura por acá. Si Tênis, alguien quiere hacer un Oi, Paulo. comentario o pregunta, eu sempre puede hacer. falador, né? Bem, um aspecto que eu acho relevante na minha Pablo hace prática un comentario pessoal é o fato de que eu tenho acerca de una um práctica transplante nesse olho personal. esquerdo e justamente porque eu vinha desenvolvendo ceratite Él tiene un escoliosas. trasplante, dice, en su ojo Então eu izquierdo preciso lubrificá-lo muitas vezes, por todo un instante eu tema estou de salud lubrificando o olho. E portanto, se eu for me y precisa começar a aplicar no olho lubricar esquerdo, mucho ese ojo. eu vou estar criando um outro obstáculo, né? Por Entonces, conta disso, como la práctica até dice experimentei fazer que no isso, hay mas não fui que muito bem pestañear, sucedido, não. Então tenho sempre bueno, que le buscado costaría mucho seguir esa regla. É, e veja, nenhum esforço deve ser tão grande a ponto de se tornar uma agressão. Nenhum esforço Entonces, pode ser ningún agressivo. esfuerzo debe ser tan grande Agressão ao de que sea corpo, como una agressão aos agresión. órgãos, em hipótese nenhuma. Agresión al Mas o cuerpo, fato a de los não órganos, praticar chinê, como na tua condição, pero Paulo, desse jeito, el não quer hecho dizer que não vai de ter no efeito practicar ou que Shiné não vai ter, de esa manera no resultados quiere que ainda decir não foram que tu observados. práctica no va a tener Na efecto, verdade, o no que va a a gente tener está fazendo é éxito o buscando um suporte. resultados, O ponto externo é um porque suporte, en né? verdad Para que a gente possa nosotros desenvolver estamos a concentração. usando un soporte Seria importante se você tivesse a para hipótese desenvolver la num concentración. retiro com o Geshe Dima, com Rinpoche, no momento em que Sería tu importante abrisse para en perguntas, algún fazer uma retiro pergunta na tua condição o en alguna específica de charla con prática, Geshe-Demma, ele sugere, sería né, em substituição a chinê, importante né? Porque hacer una uma pregunta comissão pode específica a ver qué apresentar isso para os práctica te mestres, para sugieren eles para hacer podem Shiné, sugerir uma prática em substituição, para que você porque los possa maestros pueden sugerir una obter os práctica en efeitos sustitución de chinê, que é o permanecer na calma, en la né? E que deixar puedas obtener los efectos essa que mente buscamos, ordinária, el né? efecto Essa mente de da confusão que mais la mente tranquila, né? De ordinaria modo que se você calme, consiga avançar na prática se Dzogchen. tranquilice Não pela questão da visão. y Se de tiver esa uma manera que questão vayas pudiendo física, avanzar. não é isso que fará ou não, Si ou tienes un trará ou problema en não el a ojo conclusão y da tienes que prática. pestañear, no es un problema. Eso no va ni Eu a, tenho também uma no condição va a traer ningún problema con bem la práctica. difícil visual, tenho uma acuidade visual muito baixa, então também Yo tenho tengo bastante también una dificuldades e acabo condición visual, tengo relaxando algunos também problemas quanto a isso, né? Então, en la toda vez que eu vou vista piscar, eu pisco sem y a veces dificuldades. me relajo Agora, un poco quando o con olho está respecto a eso y si necesito bem pestañear, pequenininho, lo não hago. muito aberto, há uma lubrificação natural, Ahora, mas que cuando cada los ojos um em están suas condições entrecerrados e você tem uma questão muito específica, né? Precisa ahí cuidar es más muito. fácil, pero bueno, cada uno conoce sus propias condiciones Obrigado. Obrigado, Paulo. y É, tenemos que cuidar, eu por vou, eu supuesto. vou pegar o Eh, gancho aqui e fazer só uma coisa, uma dificuldade que eu tenho quando vai fazer Ana com también a mão, com o va a dedo comentar aqui no una anular. Eu dificultad tensiono, sabe? O fato de ficar com en cuanto esse a tapar la polegar no base del anular, eu dedo anular tensiono, eu con el acabo pulgar. preferindo tocar os Dice que polegares cuando ella lá no hace anular, porque esa eu fico postura con los tensa, assim, dedos, tensa no sentido que não é que le um crea tensión. movimento natural, é um movimento que exige Até porque não é tão fácil manter os dedos Siente que es un movimiento que organizados, no né? le É resulta necessário todo um natural. esforço para isso, né? Pela tradição, nós vamos fazer depois Y então realmente sí, no es tan cada um. fácil mantener el Nossa, dedo é só en um esa toque, posición. não é apertar, é só um toque, né?
Se provavelmente você está usando Podría ser que se método probar de que do simplemente Zen, sea correto? Na meditação. que haya un contacto entre los dedos y no que haya Porque no Zen a gente faz hacer essa. fuerza, digamos, Assim. del pulgar sobre el anular. Assim, né? Aham. E Isso. aí você olha de cima para baixo. En você otras vê o dedo meditaciones anular, se hace né? É mais ou eh, menos como no bom. Só que no bom você solta una uma em cima postura da que outra. no tiene en cuenta esto de los Levemente, dedos você não anulares. precisa tensionar. Simplesmente deixa o dedo polegar na direção do dedo anular. Agora, Entonces, você, puede mas seja ser para o que você vai haciendo dizer. esta Se posición, pero não é más relajada. confortável, não faz da prática o teu obstáculo. A la vez, Se como não dice é siempre Rinpoche, confortável manter o dedo anular, o dedo si no polegar es na base do confortable, anular, no não hagas seja para de tu você práctica un obstáculo. a prática obstáculo. Relaxa. No son, ninguna son Algumas condiciones tradições tibetanas excluyentes. ensinam a gente a praticar com a mão sobre o joelho. Importante es Sim. Algumas eh, tradições vão fazer um outro muda. practicar, Então, cada tradição vai trazer relajar la mente, no seus identificarse. aspectos, suas características, De hecho, también hay seus otros elementos. linajes E donde por se todas apoyan las essas manos tradições en las muitas rodillas pessoas têm directamente habilidade. en la práctica. Então não é a posição, não é isso Y a que través forma a de todas las tradição. tradiciones, É muchas personas importante, né? han obtenido la iluminación. Ok, Entonces, obrigada. Porque no se es una fosse isso, restricción gente, uma ni es pessoa cega, por exemplo, não poderia atingir a de iluminação una porque ela não importancia consegue ver o A. definitiva, E veja, o A é só suporte, sino, por ejemplo, né? una A persona que luz no é só vidente suporte, e só no um podría suporte hacer la práctica. dos 84 mil métodos. Entonces, Buda tenemos nos que deixou darnos cuenta dos caminhos. de que esta técnica Mais de alguma practicar pergunta? con un objeto visual Fiquem à es un vontade. soporte. ¿Alguna pregunta Vamos fazer a más? dedicação, ¿Comentario? dedicação final. Possa eu Vamos a hacer alcançar la grande dedicación final. confiança nos três refúgios. Possam Puedo aumentar yo minhas alcanzar gran experiências e confianza realizações de en los tres sabedoria das refugios. três portas. Pueden aumentar mis Ao experiencias y purificar os três realizaciones venenos, de possa eu sabiduría obter os de las três tres corpos. puertas. Ao Al liberar meu purificar próprio los tres ser, venenos, possa eu pueda beneficiar yo os outros. obtener los tres cuerpos. Al liberar mi propio ser, pueda yo beneficiar a los otros. 5 minutos e nós retornamos com os yogas do sonho. Agora com os yogas do sono. Descansamos 5 minutos y volvemos con los yogas del dormir.